Shalom, shalom. Vamos começar mais uma semana, né? 22º dia do nosso propósito. E vocês estão entendendo, né? Porque o 22º dia, porque a gente está contando sábado e domingo, irmãos. A gente está no período de propósito também, independente dos vídeos. Os vídeos é só um canal para ajudar cada um, né? Mas não é a fonte, né? A fonte é fazermos esses 40 dias de propósito, né? Buscando ao Senhor e fundamentando, né? Fortalecendo os fundamentos que nós temos vivido. E destruindo os fundamentos errados e construindo novos fundamentos certos, né? Queridos, hoje eu quero ler com vocês um texto bem conhecido e que acabou virando texto de casamento, né? E não deveria ser assim, porque esse texto não está falando sobre isso, embora ele esteja falando sobre o amor, né? E eu quero estudar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, porque tem tudo a ver com o dia de hoje, amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra aí 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, amém? E meditar um pouquinho neles. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. Eu quero ler novamente, mas a gente vai dar uma lida agora pausadamente, né, nesse texto, entendendo ele um pouquinho melhor, vendo os detalhes do que ele está falando, porque aqui, queridos, confronta diretamente uma vida de obras vazia. O primeiro mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu faço sem essa base de amor, porque a gente pega muito foco do amar ao próximo como a ti mesmo, né? A gente vai para o segundo, porque o segundo parece que é mais fácil, né? Se eu gosto de ser perdoada, eu vou perdoar. Se eu gosto de carinho, eu vou dar carinho. Então, eu vou cuidar ou fazer para o próximo me tendo como base. Então, se eu sou uma pessoa antissocial, não tem problema eu tratar o próximo dessa forma, entende? Mas a nossa base nunca somos nós mesmos. A nossa base sempre é o Senhor. Então a gente não pode pular o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Então eu amo o Senhor. Então eu me amo não porque eu sou top ou porque eu sou boa. Eu me amo porque eu entendi a importância que eu tenho dentro do reino, eu entendi que o Senhor me ama e eu amo o que o Senhor ama. Então, o amor próprio não deve estar baseado naquilo que eu sou, simplesmente, mas naquilo que Deus é. Né? Então, eu faço parte desse reino, então eu me amo. Então, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou disposto a renunciar, a entregar, eu estou disposto a dar, eu estou disposto a negar a mim mesmo, porque a minha base de amor não sou eu, é o Senhor. Então, por isso, irmãos, não pule a primeira parte do texto, amém? Tudo começa no Senhor. Então, esse texto diz assim, vamos lá, vamos dar uma destrinchada nele aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens, então, ainda que eu fale muitas línguas, né? Fale português, inglês, grego, hebraico, espanhol, ainda que eu fale muitas línguas, e inclusive fale a língua dos anjos, né? Eu realmente sou uma pessoa culta, eu tenho a cultura da terra e a cultura do céu. Se eu não tiver amor, porque vamos lá, eu decido que eu vou para a Grécia, né? Então eu vou me capacitar para ir pregar na Grécia. Então eu vou falar a língua grega, a língua da região que eu estou indo. Se eu fizer isso, amor, irmãos, sem amor, a Bíblia diz que eu serei como um bronze, que soa, e como um símbolo que retine. Eu faço muito barulho, mas eu não tenho vida. O bronze, né, que ressoa, e o símbolo, né,
esses pratos que batem e fazem barulho, eles fazem barulho e é até legal, né? Quando você escuta esses sons no meio de todos os sons, ele faz uma harmonia muito bonita. Mas o que está gerando a vida é quem está conduzindo o instrumento. O instrumento em si, ele não tem vida nenhuma. Então, o Senhor está dizendo assim, não adianta você ter muito conhecimento se a sua base não for amor. Porque daí você tem muitas ferramentas, você tem muitos instrumentos, mas você é vazio. Então, você pode falar muitas línguas? Pode, irmãos. Pode estudar? Pode. Pode falar a língua dos anjos? Pode. Mas a minha base tem que ser... Irmãos, já aconteceu comigo de pessoas virem a mim para entregar uma profecia falando em línguas e era uma profetada. Era para me corrigir porque eu estava de blusinha sem manga. E nem era camisetinha, não. Era blusa de gola alta. Sabe as blusas de gola alta que vem até aqui, não tem manga? Era assim, tá? E a pessoa veio, quer dizer, não tinha amor. A base dessa pessoa era a religião. Não era o amor a Deus, porque se eu amo a Deus, eu tenho... A gente até falou em um dos dias aí, eu não lembro qual dia foi, sobre agradar o Senhor. Então, se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, e se eu quero agradá-lo, eu tenho temor de fazer aquilo que o desagrada, ou de falar em nome dele aquilo que ele não falou. Então, isso é vazio, irmãos. Isso não tem sentido, porque o eu falar muitas línguas dos homens, ou eu falar a língua dos anjos, eu posso conduzir isso para mim mesma. Olha como eu sou uma pessoa estudada, olha como eu sou uma pessoa que busca a Deus. Eu expresso isso por aquilo que eu estou falando. E isso é vazio. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? Eu tenho dom, eu recebi um dom para profetizar, para falar com as pessoas acerca do futuro. E conheça todos os mistérios. Eu seja top. Deus me liberou o rolo foi desenrolar na minha frente e eu conheço todos os mistérios. Eu conheço tudo, como foi feito, como vai ser, conheço os dias, conheço a alquimia, né, a mistura de todas as coisas, eu conheço tudo. E eu conheço toda a parte científica também. Conheço como se forma a célula, a parte biológica, a estrutura do raio. Eu conheço tudo. Pensa uma pessoa top. Ainda que eu tenha fé, irmãos. Eu conheço tudo isso e tudo isso não agrediu a minha fé. A ciência não me levou a não crer em Deus. Eu tenho fé. E minha fé é tão fundamentada, minha fé é tão firmada, que ela cumpre o que Jesus disse, de transportar montes. Porque Jesus disse isso mostrando uma fé crescente, mas eu já cheguei no topo da minha fé ao ponto de dar ordem, um monte sair do lugar e ir para o outro. E nem é monte de comida, é monte mesmo. Né? Então, eu tenho todo o dom acerca do futuro, eu tenho todo o entendimento dos mistérios, eu tenho todo o entendimento da ciência e eu tenho fé que move tudo. Imagina essa pessoa? Que coisa tremenda. Pois é, a Bíblia diz que se ela não tiver amor, ela não é nada. Ela é vazia. E o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens, então eu sou uma pessoa rica, muito próspera. Distribua todos os meus bens entre os pobres. E entregue o meu próprio corpo queimado. Então é uma pessoa que gosta de propósito. Eu oro. Eu sou uma pessoa que jejua. Eu bato o chicotinho nas costas. Eu ando de joelho. Eu tenho as marcas no meu corpo do quanto eu busco ao Senhor. Eu sou uma pessoa de muito propósito. Se eu não tiver amor, nada disso vai ter proveito algum. Então, olha só, esse texto está falando do intelecto, as línguas, está falando de dons ministeriais, dom de profetizar, está falando sobre o dom do conhecimento dos mistérios, está falando
sobre o conhecimento da ciência, né? Então tá levando a questão do intelecto, tá falando de uma vida de fé, tá falando de uma vida nobre de distribuição de bens, e tá falando de uma pessoa que faz muito propósito. Se a base disso aqui tudo, irmão, se o fechamento disso aqui tudo não for eu amo a Deus, tudo isso é sacrifício de tolo. Tudo isso não passa de trapo de imundícia. Tudo isso vai ser queimado no dia da provação. É palha, não tem utilidade nenhuma. E o que tudo isso tem a ver com o nosso propósito? Eu falei esses dias acerca do que é mais importante ser do que fazer. Não que o fazer não seja importante, porque quem é faz. Mas eu preciso saber sobre o que eu estou construindo, para que eu estou construindo. O amor a Deus e o amor às pessoas, o amor a Deus, o amor a mim mesmo e o amor às pessoas, ele precisa estar muito claro dentro de mim. Muito claro. Se o Senhor hoje te desse tudo, te batizasse com a língua dos homens, com a língua dos anjos, se o Senhor te desse o dom de profetizar, né, do conhecer o futuro, se o Senhor te revelasse todos os mistérios e toda a ciência, se você tivesse esse nível de fé, se você tivesse muito dinheiro para distribuir entre os pobres, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, né, irmãos? A gente quer uma casa melhor, a gente quer carro melhor. Mas se você tivesse muito dinheiro, pensa em 1 bilhão na sua conta. Como seria a sua vida? Eu estou falando relacionado ao amor a Deus. Tem um louvor, né, bem cantado, bem difundido aí no nosso meio, que diz assim: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Queridos, eu confesso para você que eu canto esse louvor, mas eu não gosto muito dele. Porque eu tenho para onde voltar. Queridos, a minha vida de pecado no passado, eu tenho para onde voltar. E todas as vezes que eu estou num lugar que esse louvor toca, eu sempre faço a mesma coisa. Ou às vezes até coloco o YouTube aqui, vou limpar a casa e ele entra. Eu sempre faço a mesma coisa. Senhor, eu tenho muitos lugares para voltar. Mas eu não quero. Eu não estou aqui porque eu preciso do Senhor. Embora eu precise. Eu preciso muito de Deus. Mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor. E esse é o combustível. Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer, irmãos. Porque eu não vejo nobreza nenhuma nisso. Eu vejo que isso é minha obrigação apenas. E eu ainda não amo o Senhor como ele merecia ser amado. Porque eu ainda não conheço a dimensão desse amor. Mas a cada passo de entendimento eu estou disposta a amá-lo mais. Então nós precisamos entender que dentro do nosso propósito de vida, tudo aquilo que eu fizer tem que estar fundamentado em algo. E esse algo é o Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Amar o Senhor. E quando eu amo o Senhor, queridos, tudo começa a passar por um processo de mudança. Em que sentido? Vamos lá, pensa aí no começo do relacionamento, aí, do namoro, do casamento, no começo aí. A pessoa faz algo que você não gosta, você fica meio chateadinho e tal, mas muito rapidamente. Você não quer ficar reclamando da pessoa, por quê? Porque você ama a pessoa. E a Bíblia diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Eu não estou dizendo que Deus está pecando, mas eu estou dizendo que de coisas que nós não gostamos. Então, o amor encobre. Porque estar com aquela pessoa é mais importante do que consertar determinadas coisas. Qual a questão de quando nós não amamos o Senhor?
é que tudo aquilo que ele faz que é para o nosso bem, que é para nos tratar, que é para nos confrontar, nós já nos sentimos não amados, nós já nos sentimos rejeitados, nós já nos sentimos abandonados. Nós já queremos parar tudo. Ah, eu não vou fazer mais nada não. Ah, eu não vou servir mais não. Entende? A gente se ofende com as pessoas, a gente se ofende com a igreja, porque a gente não entende que o Senhor nos ama e tudo vai contribuir para o nosso bem. Ainda que as trevas tente manipular uma situação, o Senhor pode permitir coisas na nossa vida, mas no final vai ser para o nosso bem, se nós estivermos nele. Não é para qualquer um, irmãos. Tem muita gente que deu tudo ruim, mas quando eu estou nele, tudo vai contribuir. Olha só, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler o texto todo? Espera lá. É porque assim, eu não quero falar de uma forma errônea. Deixa eu, deixa eu achar aqui um lugar que tenha várias versões. O versículo diz assim, certinho, né? Inteirinho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pega isso aqui e fala ponto, né? Então eu amo a Deus do meu jeito, da minha forma, então tudo coopera para o meu bem. Não, queridos. O versículo não para aí. Isso aqui é só uma vírgula. Daqueles que são chamados, que caminham segundo o seu propósito. Então, se eu caminho dentro do propósito de Deus, vivendo todos esses fundamentos, esses princípios, tudo que acontecer na minha vida, ainda que venha um dia mal, ainda que venha a aflição, ainda que venha um ataque, ainda que as trevas armem cilada, ainda que pessoas se levantem contra mim, o final disso vai ser contribuição para a minha vida. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu ando segundo os seus propósitos. Eu estou tentando ler Eu vou ler na mensagem o versículo 26, 27 e 28, tá? Porque na mensagem online não tem separação. Eu vou comprar uma mensagem, irmãos, para a gente ler com mais facilidade. Mas vamos lá. Romanos 8, 26, 27 e 28. Se algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece nossa condição de gravidez, quer dizer, ele conhece aquilo que está sendo gerado e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Então, cada detalhe da minha vida de amar a Deus é transformado em algo muito bom. Então, hoje o nosso conserto é: Senhor, me perdoa por fazer, por servir, por ser, por falar tantas coisas, não somente com a motivação errada, mas sem amar o Senhor, sem, sem estar fazendo para agradar o Senhor, sem estar fazendo para servir o Senhor, sem estar fazendo porque verdadeiramente eu te amo. E, e eu sei que tudo que eu faço tem uma recompensa, eu sei que tudo que eu planto tem uma colheita, mas eu não estou fazendo esperando nada em troca. Eu estou fazendo somente porque eu amo o Senhor. E é um prazer para mim servir o Senhor. Então, que hoje nós possamos analisar e consertar a nossa vida, sabe? Confessar o Senhor, né? Eu falo constantemente: Senhor, eu amo tanto o Senhor, mas eu sei que eu não amo o Senhor da forma correta ainda. Eu sei que tem mais porções de amor, eu sei
eu sei que tem mais, eu quero esse mais. Então me alinha, me conserta, né? Me transforma. Eu não preciso mais, queridos, como que eu posso dizer? Que nós não venhamos, né, na verdade, precisar mais de demonstração de amor para amar a Ele. Toda a base de amor o Pai já entregou. E esse entregou foi há tantos mil anos atrás, mas continua sendo constante e permanente em nossas vidas todos os dias. Mas que nós possamos corresponder à obra de Cristo na cruz. Sabe? Faz essa oração hoje. Senhor, me perdoa por não te amar, me perdoa por fazer sem amor. Eu quero ser a resposta da cruz de Cristo nessa terra. Eu quero ser uma resposta verdadeira, porque se a cruz é um ato de amor, do céu para a terra, eu também quero que a cruz seja um ato de amor, da terra para o céu. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor encha o seu coração, revele o amor dele, traga à tona, nos ensine a amar cada vez mais, a, a demonstrar, a anunciar esse amor cada vez mais. A gente volta amanhã para dar continuidade nesse propósito, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, queridos.